Bem-vindo, caro teleouvinte, para mais uma emissão da Telebumba, esse suplemento alimentar em matéria de vitamina histórica. Esperamos que o caro teleouvinte se encontre de perfeita saúde, preparado para desconfinar, mas claro está, com juízo, muito juízo. Pois bem, hoje a emissão da Telebumba é reservada a um novo tema. As transformações económicas na Europa e no mundo no final do século XIX, dando uma particular atenção para a expansão da Revolução Industrial. Prepare-se, teleouvinte, porque a emissão vai bombar. Fique desse lado, atento, concentrado e animado. Telebumba no ar. Bumbemos juntos. A segunda fase da Revolução Industrial foi caracterizada pelo desenvolvimento de novas fontes de energia, de técnicas e métodos de produção que aumentaram a produtividade. A associação entre a ciência e a técnica operou também uma profunda transformação no processo de industrialização, uma vez que possibilitou a produção de novos bens a baixo custo e, na maior parte dos casos, com uma aplicação prática que alterou o cotidiano dos indivíduos. A ligação ciência e técnica permitiu também progressos na indústria química e siderúrgica, que originaram novos materiais e produtos. No decorrer destas transformações, observou-se a necessidade de reorganizar os modelos económicos através da concentração industrial e bancária, bem como dos métodos de produção com a racionalização do trabalho. Apesar da hegemonia inglesa, a partir da segunda metade do século XIX, assistiu-se à expansão da industrialização na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, alargando os mercados, diversificando os produtos e generalizando-se um intercâmbio comercial. Afirmaram-se novas potências industriais, com especial destaque para a Alemanha, a França, os Estados Unidos e o Japão. A expansão da industrialização e a formação de novos mercados generalizou a crença na autorregulação dos mercados, através da lei da oferta e da procura. No entanto, o desenvolvimento das práticas capitalistas conduziu a crises cíclicas que foram estudadas na sua permanência e periodicidade por diversos economistas. A implementação do livre-cambismo, primeiro na Grã-Bretanha, acentuou os princípios de liberdade do comércio, da livre iniciativa e conduziu à abolição de tarifas alfandegárias, promovendo um mercado mais livre. Afirmou-se a ideia de que cada país, especializado num determinado bem económico, obtinha uma vantagem comparativa, produzindo uma maior quantidade de produtos nos quais era especializado, permitindo colocá-los no mercado a um melhor preço. A Revolução Industrial conheceu um novo impulso durante a segunda metade do século XIX. Após 1870, a expansão da industrialização beneficiou do desenvolvimento e de descobertas científicas. A industrialização teve um grande impacto a nível mundial. Assistiu-se à sua expansão em termos geográficos, não só na Europa, como noutros continentes. Porém, este desenvolvimento industrial não ocorreu em simultâneo, pois conheceu ritmos diferenciados, consoante as condições e os fatores que influenciaram o processo de industrialização. Esta beneficiou sobretudo de novos avanços tecnológicos e de setores industriais inovadores que foram implementados nos vários países. A partir de meados do século XIX, iniciou-se uma segunda fase que transformou os métodos de produção e alterou os padrões de consumo. A indústria beneficiou de uma série de inovações técnicas ligadas à invenção do motor de combustão interna ou de explosão,
ao uso do petróleo, do gás e da eletricidade, a par do carvão mineral, que continuou a ser dominante até à primeira metade do século XX, como fontes de energia que permitiram aumentar a produção, reduzir os custos, desenvolver novos setores de atividade e fabricar novos produtos. As melhorias aplicadas à máquina a vapor da primeira fase, nomeadamente a invenção da turbina a vapor por Parsons em 1884, permitiram atingir um máximo de produtividade e de potência. Esta segunda fase da Revolução Industrial, em especial a partir da década de 1870, teve como indústrias impulsionadoras a siderurgia e a química. O aço passou a ser produzido a partir de 1856, devido ao novo processo de transformação do ferro em aço, que era mais rápido e tinha custos mais reduzidos, graças à invenção do conversor de Bessemer, cujo autor estamos a ver. A associação do forno Siemens-Martin em 1867 com a descoberta de Sidney Thomas para a eliminação de impurezas no ferro possibilitou a partir de 1880 a melhoria e a difusão da produção de aço, assistindo-se à construção de altos fornos na Europa e nos Estados Unidos da América. A produção do aço impôs-se gradualmente, suplantando a do ferro, pelo facto de ser mais maleável, resistente e duradouro, permitindo aplicações diversificadas nas obras de engenharia, como construções de arranha-céus, de pontes, de túneis, nos meios de transportes, na construção de carris, locomotivas, navios, em maquinaria pesada, máquinas, ferramentas e nas armas. Na Alemanha, a empresa Krupp afirmou-se como a principal companhia produtora de aço, aplicado sobretudo na artilharia. De facto, entre 1880 e 1890, assistiu-se ao desenvolvimento da indústria pesada siderúrgica, que permitiu uma crescente produção de ferro e de aço, quer na Europa, sobretudo na Inglaterra, Alemanha e França, quer nos Estados Unidos da América. No campo da metalurgia, assistiu-se à difusão do cobre, sobretudo como condutor elétrico, cuja produção quadriplicou entre 1880 e 1913. À produção do chumbo, do alumínio e do zinco, estes últimos resultantes dos progressos da química que possibilitaram a produção de novos metais. A indústria química constituiu-se, a par da siderurgia, como motor desta fase da industrialização, pois permitiu obter produtos inovadores a baixo preço. A vulcanização da borracha com enxofre, aplicada a partir de 1844 por Charles Goodyear, permitiu desenvolver esta indústria com inúmeras aplicações no calçado, no vestuário e nos pneus, entre outras. Em Inglaterra, foi descoberta em 1856 a anilina, um corante artificial, pelo químico britânico William Henry Perkin, conhecido pioneiro da indústria química. E na Bélgica, em 1863, a produção industrial da soda, graças ao processo criado pelo químico industrial belga Ernest Solvay, permitiram a obtenção de produtos químicos de extrema importância, utilizados nas indústrias de vidro, sabão, papel, têxtil, entre outras. Na Alemanha, a companhia Bayer, fundada em 1863, iniciou-se também na tinturaria dos tecidos, evitando a importação de plantas tintureiras dispendiosas, permitindo a generalização do vestuário tingido, tornando-o mais acessível. A partir de 1881, a Bayer afirmou-se como empresa química
e, posteriormente, como farmacêutica, desenvolvendo inseticidas e medicamentos, tendo-se destacado em 1899 com a descoberta do ácido acetilsalicílico, vulgarmente designado aspirina. A indústria química permitiu igualmente a produção de adubos ou fertilizantes químicos, bem como a produção de tecidos sintéticos. No domínio das novas fontes de energia, o petróleo teve aplicação industrial a partir da segunda metade do século XIX, por volta de 1853, mas não conseguiu destronar o carvão antes de 1914. Nos Estados Unidos da América começaram a desenvolver-se as refinarias de petróleo, entre as quais se destacou a Standard Oil, fundada por John Rockefeller. Também na Europa surgiram explorações petrolíferas na Polónia e na Roménia. Inicialmente, o petróleo era usado para aquecimento e para o motor de combustão interna, ou diesel, desenvolvido por Rudolf Diesel, e, posteriormente, de gasolina. A produção de petróleo aumentou exponencialmente entre os meados do século XIX e o início do século XX, na medida em que as 67 mil toneladas produzidas em 1860 aumentaram para 52 milhões de toneladas no ano de 1913. No que refere à eletricidade, apesar do seu uso ser ainda limitado na segunda metade do século XIX, foi ganhando aplicação na iluminação pública e privada, na tração e nos transportes, e tornou-se num dos setores de grande dinamismo na segunda fase da Revolução Industrial. O Sr. Siemens, fundador da companhia com o mesmo nome, desenvolveu em 1867 o dínamo, que permitiu produzir energia elétrica. Aristide Berger, que em 1869 utilizou a energia hidráulica para, através de uma turbina, produzir energia elétrica. E Marcel Desprez conseguiu a transmissão da energia elétrica através de corrente contínua, solucionando o problema da transmissão de eletricidade a grandes distâncias, possibilitando então a sua utilização industrial. Mas é Thomas Edison, fundador da General Electric, que inventou a lâmpada elétrica incandescente, mais segura e barata, permitindo a substituição progressiva da iluminação a petróleo e a gás. No domínio dos transportes, a partir de meados do século XIX, sofreu uma profunda transformação, traduzida na conquista do espaço em velocidade, beneficiando quer do aperfeiçoamento da máquina a vapor, quer da aplicação da energia elétrica. Três grandes inovações marcaram o que, para muitos historiadores, constituiu a revolução dos transportes e comunicações do século XIX: a locomotiva, o barco a vapor e o telégrafo elétrico. O desenvolvimento da locomotiva, inventada por volta de 1815 por George Stephenson, e o seu projeto da linha férrea que ligava Liverpool-Manchester, construída entre 1826 e 1830, contribuíram para que, na segunda metade do século XIX, o comboio se tornasse um importante meio de transporte de pessoas e mercadorias. Encurtou distâncias e deu ao homem de 900 uma nova noção de espaço. O comboio acabou por acelerar a industrialização, já que a construção de redes de caminho de ferro difundiu-se pela Europa e pelos Estados Unidos da América, impulsionando a indústria metalúrgica e, sobretudo, a siderúrgica. O aço permitiu aumentar a resistência dos carris e a capacidade dos vagões,
e acelerou a construção de pontes e de túneis que levaram o caminho de ferro e o comboio a atravessar vales e montanhas. O caminho de ferro aproximou mercados e consumidores e promoveu lucros avultados. Atraiu grandes investimentos de capitais e contribuiu para o desenvolvimento da economia. As redes ferroviárias atingiram uma extensão significativa em pouco menos de meio século, concentrando-se na zona do Nordeste Atlântico, com uma maior densidade na Inglaterra, na Bélgica, na França e na Alemanha. Só depois de 1850 se expandiu no leste e na Europa mediterrânica. Se bem que o caminho de ferro e o comboio não fossem fundamentais no arranque do processo da Revolução Industrial Inglesa, contribuíram para que a industrialização adquirisse uma grande amplitude e aceleração. Em termos económicos, o seu impacto traduziu-se pela baixa dos preços dos fretes, pela multiplicação dos contactos e das trocas económicas, sociais e culturais, pela facilidade de abastecimento dos mercados nacionais e mundial, por uma nova geografia económica do mundo, a abertura das economias, alargamento da concorrência, colonização mais rápida do oeste americano e da Sibéria, pela criação de novas profissões e pela mobilização de mão de obra. Foi por isso um setor de desenvolvimento económico e multiplicador do investimento de capitais, pois as empresas que vão explorar o setor dos transportes tornaram-se verdadeiras empresas capitalistas. Ainda no campo dos transportes, na última década do século XIX, uma outra inovação veio a transformar a relação entre o homem e o espaço. A partir de 1830, o barco a vapor, steamer, começou a generalizar-se com o uso da hélice, que permitiu maior rapidez no transporte de pessoas e de mercadorias, substituindo progressivamente os grandes veleiros que tinham sido dominantes até 1855. A tonelagem dos barcos a vapor aumentou e, a partir da década de 60, tiveram um papel fundamental no transporte de passageiros, sobretudo de imigrantes, para os Estados Unidos. Ainda no que diz respeito aos transportes marítimos, a abertura do Canal do Suez em 1869, e que recentemente tivemos a oportunidade de assistir a um episódio que bloqueou a circulação dos navios neste mesmo local, contribuiu, como estávamos a dizer, para encurtar consideravelmente as distâncias, fazendo a ligação entre o Mediterrâneo e o Mar Vermelho, ou seja, entre a Europa e a Ásia. O desenvolvimento do motor de combustão interna possibilitou em 1886 a criação do primeiro automóvel por Carl Benz. No domínio da aviação, o primeiro voo com aeronave foi realizado em 1890 por Clement Ader. No entanto, foram os irmãos Wright que realizaram em 1903 o primeiro voo controlado numa aeronave movida por um motor a hélice, permitindo o desenvolvimento da aeronáutica. No domínio das comunicações, destacou-se o telégrafo elétrico, invenção do americano Samuel Morse, que permitia a transmissão de informações internacionais e intercontinentais de forma quase instantânea. A rede de comunicações beneficiou do lançamento de cabos submarinos, o que permitiu uma maior rapidez na difusão de informações. Este período tão fértil em invenções ficou ainda marcado pelo surgimento de pequenos inventos que facilitaram o desenvolvimento industrial, como as peças intermutáveis, parafusos, porcas e cavilhas, a prensa hidráulica, o compressor pneumático e as máquinas-ferramentas, como o torno mecânico.
Além disso, assistiu-se ao desenvolvimento de progressos técnicos que contribuíram para melhorar o cotidiano, como o aparecimento da máquina de escrever aperfeiçoada, ou a máquina de costura Singer, ou o telefone, a bicicleta, o gramofone. Podemos assim constatar que, a partir de meados do século XIX, a indústria conheceu uma série de desenvolvimentos técnicos que permitiram aumentar a produção, reduzir os custos, desenvolver novos setores de atividade e fabricar novos produtos. A criação de novos inventos modificou a produção industrial e consolidou o capitalismo industrial. Entenda-se por capitalismo industrial a forma de capitalismo associada à produção industrial, onde o capital provém do lucro das indústrias, consequência da expansão industrial e dos desenvolvimentos técnicos. Caracteriza-se também pelo facto da burguesia industrial deter o capital e a mão de obra assalariada ser a principal fonte de trabalho. A criação de novos inventos acelerou o crescimento económico, alargou os mercados, consolidou o sistema fabril e o capitalismo. As inovações melhoraram as condições de vida graças à utilização de bens e equipamentos industriais, cada vez mais diversificados e acessíveis a um número crescente de consumidores. O capitalismo industrial proporcionou avultados lucros aos grandes industriais do século XIX e aos grandes magnatas possuidores de enormes fortunas e contribuiu para a afirmação de companhias industriais cujas inovações e desenvolvimentos técnicos permaneceram como referência no decorrer do século XX. Para além da indispensável ligação ao capital, o desenvolvimento de novos inventos foi também possível devido à associação que se fez entre as descobertas científicas e a sua aplicação industrial. A expansão da segunda fase da Revolução Industrial, verificada a partir de meados do século XIX, alcançou uma dimensão mundial, em grande medida devido à ligação entre a ciência e a técnica. Se, durante a primeira fase da industrialização, os progressos técnicos foram consequência da persistência dos indivíduos habilidosos ou geniais, na sua maioria autodidatas, baseados no empirismo para resolver problemas concretos que se colocavam à indústria, o mesmo não aconteceu durante a segunda fase da Revolução Industrial. Na verdade, durante este período, os progressos técnicos assumiram um caráter mais científico, ligados às descobertas em laboratório. Os engenheiros, os investigadores, os cientistas, em ligação com o laboratório, com formação em universidades ou escolas técnicas, foram responsáveis pelos progressos na química, na mecânica e na física, consequência de uma estreita ligação entre a ciência e a técnica. A eletricidade é um dos exemplos que ilustra a estreita ligação entre a ciência, a técnica e a indústria. Na verdade, o problema de transmissão de eletricidade afigurava-se como o principal impedimento para a sua ampla utilização e generalização. Foram necessários contributos de diversos inventores para que a eletricidade pudesse ser usada com segurança, transformada e transportada à distância, adquirindo um enorme impacto na vida cotidiana das populações, nas fábricas e nos transportes. A colaboração do engenheiro Aristide Berger, que produziu eletricidade a partir da força da água, com o físico Marcel Depré, que desenvolveu o problema do transporte da eletricidade, permitiu a sua utilização industrial.
Deste modo, o problema do uso da eletricidade foi resolvido com o contributo de vários inventores e constituiu-se como exemplo dos progressos cumulativos. A industrialização de meados do século XIX foi o resultado de uma série de progressos cumulativos que se associaram e desenvolveram à medida que as descobertas foram aplicadas a novos produtos e a novas indústrias. O industrial do século XIX tomou consciência de que a inovação conduzia ao desenvolvimento e que a descoberta de novos produtos e a utilização de novos processos de fabrico mais eficazes possibilitava o desenvolvimento das suas indústrias e, consequentemente, o lucro e a expansão dos mercados. Os progressos científicos e técnicos permitiram então levar a um maior número de pessoas bens que lhe melhoraram qualitativamente a vida material dos indivíduos e que davam, fruto da associação da ciência e da técnica, do laboratório e da fábrica, uma consciência de modernidade. Todavia, esta associação que se revelava tão proveitosa exigia capitais avultados e investimentos consideráveis, que obrigavam, em muitos casos, a recorrer ao crédito bancário, com vista a garantir o crescimento industrial, assente na inovação e no desenvolvimento de novos produtos. A título de exemplo, Thomas Edison foi financiado pelo banco JP Morgan. A Casa Morgan foi o primeiro escritório da Wall Street que, em virtude desta parceria, instalou energia elétrica em 1882. A Revolução Industrial está indissociavelmente ligada ao triunfo do capitalismo, à livre concorrência entre as empresas e à livre iniciativa, à procura do lucro e do sucesso económico e financeiro. O desenvolvimento da indústria implicou a necessidade de investimentos de capital, não tanto na primeira fase da revolução do carvão e do vapor, mas sim nesta segunda fase da industrialização. O capital era necessário para o desenvolvimento de tecnologia e de materiais, para construir fábricas, instalar máquinas e modernizar as empresas. Para conseguir esses capitais, os empresários recorriam aos bancos, que podiam emprestar o dinheiro necessário, ou então duas ou mais empresas associavam-se, de modo a aumentarem os seus capitais. Este sistema funcionava livremente, de acordo com os princípios do liberalismo económico. Assentava na chamada economia de mercado. As empresas mais fortes absorviam as mais pequenas e formavam concentrações horizontais ou verticais e evitavam assim a concorrência. A partir de 1880, na Europa e nos Estados Unidos da América, assistiu-se a uma tendência para a concentração industrial e bancária. As fábricas da primeira fase da Revolução Industrial tornavam-se agora empresas capitalistas, com estruturas cada vez mais complexas, com um número maior de trabalhadores que enfrentavam um mercado concorrencial mais forte, que funcionava de acordo com a lei da oferta e da procura. A aquisição de equipamentos mais sofisticados, a construção de unidades fabris de grandes dimensões e as crescentes despesas com salários exigiam uma grande disponibilidade de capitais. A competitividade e as flutuações do mercado levavam a que as grandes empresas industriais procurassem cada vez mais produzir os seus produtos a baixo custo. Deste modo, a concentração industrial surgiu como forma de garantir lucros mais elevados, assegurar uma posição mais dominante no mercado e evitar a concorrência. A imagem que estamos a ver é uma caricatura referente à Standard Oil Company de John Rockefeller. Os tentáculos do polvo, a Standard Oil, alcançam as indústrias de aço, de cobre, de transportes e o Capitólio. Procura também apropriar-se
da Casa Branca. A concentração industrial assumiu duas formas diferenciadas. A concentração vertical, quando todas as fases de produção se integravam na mesma empresa, desde a obtenção de matéria-prima até à venda do produto, com vista à obtenção de margens de lucro maiores. Este tipo de concentração foi mais utilizado na indústria metalúrgica, em que os grandes grupos, como por exemplo a fábrica Krupp ou a Schneider, controlavam todo o processo de produção, desde as minas para a obtenção do metal, passando pelo transporte, pelos altos fornos, que possibilitavam a transformação do minério até à colocação do produto final no mercado. A concentração vertical tendeu frequentemente para a formação de monopólios. Quanto à concentração horizontal, este era um tipo de concentração quando as empresas se associavam para eliminar a concorrência, controlar áreas de negócio através da concertação de preços e de quantidades de produção, de modo a dominar de forma exclusiva o mercado de determinado produto, sem, no entanto, gerir a produção de matérias-primas na sua origem. Este tipo de concentração tomou o nome na Europa de cartel ou consórcio e nos Estados Unidos foi dominado de trust. Estas formas de concentração, destinadas a eliminar e assegurar a exclusividade de áreas de negócio, também ocorreram no setor bancário. Os bancos adquiriram e controlaram outros bancos mais pequenos, constituindo-se como grupos económicos importantes, que passaram a financiar as empresas e a controlar setores da economia distintos da área financeira, como a indústria metalúrgica ou o setor dos transportes, nomeadamente os caminhos de ferro. Foi neste sentido que, no final do século XIX, se assistiu à afirmação do capitalismo financeiro, pelo que, por exemplo, o Deutsche Bank, fundado em 1870, tinha assento no Conselho de Administração de centenas de sociedades empresariais alemãs. Em consequência da concentração do setor bancário, apenas um número reduzido de instituições detinham o controlo da vida económica e financeira através das suas inúmeras sucursais. A concentração proporcionou a formação de monopólios, o que levou a que alguns governos, nomeadamente o dos Estados Unidos da América, com a Lei Sherman de 1890, procurassem combater os monopólios que consideravam ilegais. Na Europa, ainda que tivesse havido alguma intervenção no sentido de limitar a ação dos monopólios, não houve qualquer legislação proibitiva e na Alemanha foram mesmo considerados vantajosos para o crescimento económico. O desenvolvimento nesta segunda fase da industrialização, o alargamento dos mercados e o aumento da procura e do consumo exigiram a racionalização da produção, dos custos e do trabalho. A preocupação do empresário centrava-se não tanto na quantidade de produtos que já estava assegurada, mas, sobretudo, na sua otimização. Isto é, havia que produzir melhor e mais barato. O desenvolvimento da indústria exigiu também operários cada vez mais especializados, máquinas mais complexas e modelos de produção mais organizados. Foi neste sentido que Frederick Taylor desenvolveu métodos científicos e racionais de organização do trabalho, divulgados em 1911 na obra Princípios de Direção Científica da Empresa, procurando obter o máximo rendimento do trabalhador e da máquina. Segundo Frederick Taylor, o tempo, o trabalho e a máquina eram elementos indissociáveis,
que era necessário rentabilizar, de modo a reduzir os custos de produção e a aumentar os lucros, com vista a enfrentar a concorrência e a garantir uma posição dominante no mercado. A eficácia da empresa estava dependente de uma adequada organização do trabalho. Este devia ser dividido em secções especializadas na fábrica, onde cada trabalhador, no seu setor de produção, executava apenas uma tarefa sequencial e repetitiva, consequência de um planeamento rigoroso do trabalho e do tempo em que devia ser executado. O trabalhador tinha de realizar uma tarefa num determinado espaço de tempo, produzindo num ritmo marcado pela máquina, típico do automatismo da produção, para alcançar a máxima eficácia. Vejamos um excerto do filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin, que satiriza este modelo de produção conhecido por Taylorismo. Attention foreman. Trouble on bench 5. Check on the nut tightners. Nuts coming through loose on bench 5. Attention foreman. Back. Section 5, more speed, 4-7. Relief man passing. Relief man passing. Quit stalling. Get back to work. Go on. Este modelo de produção, conhecido como Taylorismo, não foi bem acolhido por parte dos operários, pois consideravam que o trabalho repetitivo e pouco criativo era desgastante, desumanizando o processo de produção. Contudo, Taylor encarava a fábrica e a produção do ponto de vista da eficiência e da sua consequente prosperidade. Considerava que em fábricas cada vez maiores e complexas, quanto mais simplificadas e limitadas fossem as tarefas executadas pelos trabalhadores, maior seria a eficiência,
garantindo uma maior prosperidade às empresas. Henry Ford, empresário americano, fundador da Ford, desde cedo se interessou pela eficiência produtiva, pelo que aplicou estes modelos de racionalização do trabalho definidos por Taylor nas suas fábricas de automóveis. A produção de um carro acessível à classe média americana foi possível devido à racionalização do trabalho e dos custos. O Taylorismo permitiu que a construção de um chassi de um automóvel que durava 12 horas e meia, com um custo de produção de $950, baixasse para hora e meia com um custo de $250. A fábrica de Detroit, de Henry Ford, era assim uma das primeiras a maximizar a eficiência da produção e a reduzir os custos. Tornou-se possível produzir em série de forma uniformizada através da estandardização, pelo que das suas linhas de montagem saíram carros mais baratos, todos iguais e em grandes quantidades, produzindo assim em massa. De facto, graças à estandardização, os automóveis tornaram-se bens acessíveis a um grande número de consumidores. Um exemplo da eficácia deste modelo foi a Ford Modelo 3, cuja otimização de produção se ficou a dever à rigorosa organização do trabalho, geradora de um aumento crescente da produção. Em 1910 foram produzidos 2.700 veículos. Em 1911, a produção aumentou para 53.500 automóveis e em 1912 cresceu para 82.400 veículos. Consequentemente, os operários viram os seus salários aumentar, passando a dispor de um rendimento que lhes permitiu obter poder de compra para, também eles, adquirirem o automóvel. Deste modo, a empresa fazia do trabalhador um consumidor e tinha o retorno parcial do aumento salarial concedido. O automóvel tornou-se um bem acessível, um símbolo de prosperidade no início do século XX. E foi assim, cartela ouvinte, que chegamos ao final de mais uma emissão ultra mega bombástica. Esperamos que tenha sido do agrado. Se não foi, olhe, azar. Informamos, antes de terminarmos oficialmente esta sessão, que a próxima daremos continuidade a este tema, onde debruçaremos-nos sobre a nova geografia da industrialização. Até lá, cartela ouvinte, veja ou reveja as emissões que mais lhe agradam no sítio do costume, canal do youtuber da Bumba na História. E não se esqueça também, cartela ouvinte, de se associar a este movimento interplanetário. Hashtag Eu Aprendi com a Bumba. Foi um gosto, cartela ouvinte. Fique desse lado, vá desconfinando, mas com juízo. Já sabe, se não tarda nada, estamos todos arriados em casa, que é um estilo. Telebumba no ar. Bombemos juntos. Ai, Jesus.